Do YouTube, estou aqui Jorge Brasil de novo, estou falando diretamente de São José dos Pinhais. Eu aqui Jorge Brasil, vou apresentar meu amigo Nelson Correia, jogou no Clube Atlético Paranaense, foi meu companheiro de clube na época, nós que jogamos no Clube Atlético Paranaense. Levanta aqui, Nelson, vem conversar comigo aqui, teu grande amigo Jorge Brasil. Grandezinho. Nelson Correia, focalize o Nelson Correia, jogou no Clube Atlético Paranaense nas categorias de base. Eu já tive orgulho de ser o professor do Nelson Correia. Conta para a turma do YouTube, Nelson, sobre a tua trajetória no futebol. Foi uma trajetória assim muito boa também, né? Claro que a gente tivemos altos e baixos na vida aí, mas como eu disse, todo mundo tem um sonho a realizar na vida, né? E a gente, como eu disse, não vamos dizer que fiquemos na caminhada de que não sobrou ou não apareceu uma oportunidade para a gente jogar futebol. Sempre joguemos futebol, futebol sempre teve enraizado na nossa vida, não só a nossa vida, como também o nosso sangue, porque eu acho que cada jogador de futebol que realmente tem correndo na veia o futebol, né, em primeiro lugar sempre é fé em Deus, mas quando ele está na veia dele, realmente ele veste a camisa do clube que ele defende com honras e joga com garra e força de vontade. E hoje em dia a gente vê muito o futebol hoje totalmente mudado. Hoje em dia está muito futebol mercenário, assim, aqueles jogadores hoje que não tem muito aquele compromisso de jogar por amor à camisa mais. Tudo bem, pode ganhar quanto for, ganhe quanto for de dinheiro que ele queira ganhar, não tem problema, seja em qual time que ele tiver, seja no Real Madrid, seja na Espanha, seja na Europa, seja no Brasil, até no mínimo pequeno time que esteja, mas jogue por amor à camisa. Como hoje, a gente vê a seleção brasileira hoje, é claro que muitos ali a gente vê que dão o sangue por amor à camisa, vestindo a camisa brasileira, vestindo o estandarte, revestindo com honras ao mérito, mostrando para o povo brasileiro realmente que ele tem competência para estar ali numa seleção brasileira. E às vezes quando a gente vê assim o jogador entrar em campo, às vezes vestindo aquela camisa da seleção brasileira, a gente vê assim, puxa, como eu queria estar no lugar desse jogador e mostrando o melhor que eu poderia, talvez essa oportunidade que ele tem de estar jogando lá, de eu também poder mostrar. E muitas das vezes a gente vê às vezes ao contrário acontecer. Às vezes é engraçado o futebol. As janelas se abrem para muitas vezes para uns que às vezes estão no futebol e muitas das vezes não valorizam às vezes a camisa que está vestindo, porque se torna às vezes uma profissão para ele. Mas e também às vezes o torcedor que está lá gritando o nome dele, muitas das vezes ele pensa, puxa, são multidões de gente lá gritando o nome dessa pessoa, gritando o nome daquele jogador, gritando e vendo e mostrando, empurrando. E muitas das vezes a gente vê o cara se arrastando em campo. O que acontece será com aquele jogador? Que ele está se arrastando e a torcida empurrando ele dentro de campo. Então a gente fica assim, a gente que teve poucas oportunidades no futebol, a gente fica assim não triste, mas vem assim, puxa, qual é o compromisso daquele jogador, daquele atleta realmente que está vestindo aquela camisa, seja qual for a camisa do time que ele esteja. Porque eu acho assim que eu, na época quando eu joguei, e comecei desde pequeno. Jogamos junto, eu Zinho, Brasil, né, sem tirar o mérito do meu amigo Zinho aqui, né, Jorge Brasil. Eu vejo assim que na época que a gente jogava futebol, a gente jogava com honras e vestia a camisa. Era do Atlético? Era. Não importa qual é o estandarte da camisa, é do Brasil. Mas nós vestia, na época que nós jogamos futebol, no começo, hoje não somos milionários, como muita gente vê que é milionário, mas nossa riqueza maior está no nosso coração e nas amizades que a gente fez durante o percurso de todo o tempo da caminhada que nós percorrimos no futebol e percorremos ainda. Não importa a idade, para jogar futebol não tem idade. Portanto, que você goste daquilo que você está fazendo. E não faça somente por qualquer coisa, mas faça porque você gosta de fazer aquilo que você gosta. E assim é no futebol. Faça aquilo que você gosta. E hoje a gente vê a seleção brasileira, mas também vê e analisa na época antiga. O futebol do Atlético que a gente jogou naquela época, o começo que a gente jogou, quando a gente jogou quando era pequeno, quando a gente começou nas escolas de base do Atlético Paranaense, as oportunidades que foram ocorrendo ao decorrer do tempo. E a gente chegou até um certo nível, naquele nível equilibrado ali. Não tinha muito investimento, não teve muita empresário grandes aí para nos dar aquela força que a gente precisava na época que nós jogávamos, porque sempre na vida, meu amigo, eu vou dizer para você, sempre tem que ter alguém que nos ajude. Às vezes levar uma sorte na vida também, é importante a gente contar muito com a sorte,
e ter alguém que nos ampare, que nos dê uma estrutura, uma força dentro de um clube de futebol, ou até mesmo essa criança que joga desde pequeno num clube e tenha pessoas que queiram ajudar e a realizar o sonho dessa criança, porque são muitos sonhadores no futebol. O futebol é grandes sonhos, tem grandes sonhadores. Então a gente vê assim que muitos param pelo caminho por falta não de oportunidade tem, mas é por falta de pessoas a apoiar. Às vezes o pai, a mãe, às vezes aquele empresário ou aquela pessoa que poderia ajudar acaba muitas das vezes pensando mais no dinheiro do que tentando ajudar uma pessoa a realizar o sonho dela. Então são muitas pessoas, muitas crianças sonhadores hoje em dia que a gente vê. Também na época que a gente jogou futebol, eu grandezinho aqui, né? Jogamos honras, profissionalmente no Clube Atlético Paranaense. E principalmente honrando a camisa do Atlético na época que a gente jogava. Hoje eu vejo assim que e depois o eu me futebol tornei mudou. Professor do Nelson. Tornou Nelson treinou comigo e treinou professor. junto com o seu Nilo e com o Nascimento. Grandes nomes, professores. Grandes nomes da época que a gente jogou, que era o professor Nilo, Pernambuco, Vilela, Zequinha, que a gente também passou na época antiga, que teve no Atlético. Aqui no antigo Pavoc, em São José dos Pinhais, onde que hoje já não é mais no Paraná, aqui em São José dos Pinhais do Paraná, que tem aqui o Parque São José, que hoje é da estrutura aqui da Polícia Florestal, mas também que é o Parque São José, onde que tem muitos eventos e pessoas que vêm praticar o seu esporte, onde que foi o Atlético Paranaense, o antigo Pavoc do Atlético Paranaense. Então essa história a gente guarda muito com amor e carinho e afeto dentro de nós, porque nós fazemos parte dessa história da antigamente. Hoje nós, claro, temos nossa história da nossa vida, da nossa família, mas nunca vamos esquecer o que a gente viveu no esporte, no futebol. E hoje a gente vê realmente e a gente torce muito que realmente volte aqueles tempos antigos dentro desses futuros jogadores que jogam hoje nesses clubes atuais, principalmente no Atlético Paranaense, como também em outros times, e para que um dia tenha essa oportunidade, como também nós esperemos a nossa vida, de dar um dia na seleção brasileira, não podemos estar, mas estamos juntos torcendo, nós já estamos juntos com a seleção. Só do fato de nós ser torcedor brasileiro e de vestir aqui a camisa brasileira de futebol. E hoje, a gente somos sim, brasileiros verdadeiros torcedores, não só como jogadores no coração, na alma e no espírito. E hoje era bom que também esses jogadores que jogam na Europa, também que jogam no Brasil, hoje os atuais jogadores, que vestissem com honras e verdadeiras honras realmente a camisa da seleção brasileira, com amor à camisa, realmente entre em campo com amor à camisa, dê seu sangue verdadeiramente, mostrando para a torcida que está empurrando o verdadeiro futebol que eles sabem jogar, mas com vontade, com dedicação, dê até o último, não se entregue, não se intimide jamais por nada. Então é isso, amigo, meu querido Jorge Brasil, que eu tenho para falar para os nossos amigos da internet. Nós somos grandes atletas do futebol brasileiro. Esse vídeo até chegar às autoridades do futebol que revejam muitas das nossas palavras e tenham uma ciência, principalmente os jogadores que jogam futebol. Nós somos pessoas humildes. Vocês podem ir na entrevista em muitos glóbulos centrais aí das esferas através na frente das câmeras, né? Porque vocês estão aí, tem a mídia junto, tem câmeras, tem televisão, tem tudo para mostrar e falar. Então não se omitam jamais em falar, não só de falar, mas façam valer a pena aquilo que vocês ganharam por mérito com o tempo na vida de vocês e até onde vocês chegaram. Valorizem e façam e dignifiquem, façam como dignidade para o povo brasileiro, para as pessoas, para as crianças, seja exemplo. Neymar, todos os jogadores que hoje também não se desanimem, porque ainda tem muito, a Copa do Mundo não parou por aí, a Copa do Mundo vem muitas outras Copas com outros novos jogadores. Nós ganhamos uma taça, nós ganhamos uma medalha, nós ganhamos várias medalhas na vida, porque a medalha maior está no nosso coração, mas eu digo para você, não desanime. Agora eu digo uma coisa, mais uma coisa eu digo para vocês, que vocês olhem a camisa do Brasil, olhem cada medalha que vocês levantam e façam valer a pena, porque eu tenho certeza que isso aí vai ser para a vida de vocês e exemplo para as crianças e para os seus filhos, que isso aí vai ser uma coisa maravilhosa. Galera do YouTube, quem está falando é Jorge Correia, um grande craque de futebol do Clube Atlético Paranaense, junto com Jorge Brasil. E até a próxima, galera do YouTube.